Olá pessoal, eu sou a professora Tatiana Souto Maior de Oliveira, certo? E nós estamos aqui para trabalhar o conteúdo do livro Marketing Digital e Novas Mídias, que é da minha própria autoria. E para trabalhar essa temática com vocês, é importante que vocês tenham uma noção um pouquinho da minha formação, né? Para ver por que eu cheguei a escrever esse livro e por que a gente vai estar desenvolvendo essa matéria, tá? Sou formada em Comunicação Social, Habilitação em Relações Públicas e eu tenho 3 especializações na área de negócio, todas elas direcionadas à tecnologia da informação e comunicação. Então, desde o começo da minha vida profissional e acadêmica, eu sempre tive uma proximidade entre a relação de informação e tecnologia, certo? Aí eu fiz um mestrado em gestão urbana, onde a gente trabalhava o processo de cultura e comunicação dentro das organizações públicas e finalmente eu fiz um doutorado em administração com foco em convergência tecnológica. Então, toda essa formação mais a experiência prática minha de trabalhar sempre na área de tecnologia com diversas soluções, me permite estar falando com vocês sobre esse novo cenário que a gente começa a perceber, na realidade, a gente já vem vivendo, né, com bastante ênfase, que é a questão da digitalidade, isso quer dizer, pegar o marketing e colocar no ambiente digital e tentar descobrir ou explorar as novas ferramentas, né, midiáticas que estão aí para a gente utilizar no processo de comunicação das organizações. Então é isso que a gente vai estar trabalhando, né, nesse momento, né, e a gente vai estar desenvolvendo esse material com vocês. Nesse momento, especificamente, nós vamos trabalhar o seguinte: nós vamos trabalhar o conceito e tentar entender o conceito da economia digital como um todo, certo? Especificamente nessa parte, a gente vai falar sobre o contexto mercadológico atual. Então vamos tentar entender um pouquinho o porquê que a gente traz essa questão da economia digital e essa questão do contexto mercadológico, por que a gente traz isso à tona e a gente começa a buscar entender e buscar trabalhar isso. Primeiro, uma coisa importante que tem que ficar na cabeça de todo mundo que vai pensar em mundo digital, em negócios digitais, em ambientes digitais, é que nós estamos passando por um processo de mudança de paradigma. Até mais ou menos, por exemplo, a década de 90, Brasil, década de 70 lá fora, o modus operandi da economia, da sociedade, era de um jeito. Seguia uma série de regras, algo ainda que tinha um resgate, na realidade um ranço, essa é a palavra, um ranço muito forte, ainda lá da Revolução Industrial, ainda lá de Taylor e Fayol, lembra? Lá da administração que surge na produção de massa, então com mercados muito determinados, com algo realmente muito tranquilo de se trabalhar. A gente fala tranquilo comparado com o momento atual, tá? É lógico que naquela época, com a evolução de toda a sociedade, realmente a gente sofreu, nós estamos falando de Taylor e Fayol lá na década de 20 e 30, certo? Então, sem sombra de dúvida, a gente sofreu até a década de 70 uma série de mudanças socioeconômicas, né? Mas ainda era relativamente tranquilo. Quando a gente começa a pensar hoje, a partir de 90, vamos pensar a partir de 90 de Brasil, e por que eu falo a partir de 90 de Brasil? Porque em 1990 houve a abertura de mercado, não sei se vocês lembram ou se estudaram, né? A gente teve a abertura de mercado com o Collor, Fernando Collor, né? Eu era o presidente atual e ele abriu o mercado. Aquela abertura de mercado fez com que todo o cenário econômico nacional começasse assim mudar. A gente começou efetivamente a participar de um novo mundo econômico, que é justamente o advento da globalização ou, como alguns economistas gostam de chamar, da nova economia, né? Então vamos dar uma olhadinha ali no slide com a gente. Então a gente tem o quê? Nesse processo, nesse momento, a gente tem o processo de globalização, começa a acontecer. Então, do ponto de vista de definição, nós podemos entender a globalização como um conjunto de atividades e processos para
criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para clientes e parceiros e a sociedade geral. Aí você deve estar pensando, poxa, Tatiana, eu tinha um conceito de globalização totalmente diferenciado. Eu pensava que globalização só acontecia quando, e tinha que ter, por exemplo, dentro de um conceito de globalização, essa questão da internacionalização. A gente tem que ter cuidado, porque quando a gente fala e entende a globalização enquanto um processo, né, um processo diferente, uma estruturação disso, a gente já começa a entender, então os autores já começam a entender que isso é uma coisa muito maior do que a simples internacionalização. Até porque a internacionalização, ela já vinha acontecendo, né? Há quem diga que ela acontece, e é verdade, sem sombra de dúvida, desde as caravelas, desde as Índias, né? Então esse processo já vinha acontecendo. O que acontece agora é que nós temos efetivamente uma interdependência muito forte, né? Nós temos um cenário muito forte mundialmente, né? De nações, umas entrelaçadas com a outra, questões como soberania, que antigamente era muito forte, hoje começam a ser quebradas em prol de um objetivo maior, né? Por exemplo, se a gente for pensar questões ambientais, né? Então, uma série de regras que começam a ser quebradas ou começam a ser delimitadas, né? Formalizadas em função do desenvolvimento geral, do desenvolvimento maior. Tá? Então, é esse contexto que a gente está falando, por isso que a gente começa a trabalhar a questão de processo e começa a tentar entender isso enquanto processo. Mas vamos dar uma olhadinha no slide, a gente sempre vai estar apontando o slide e estar comentando os slides para que quando você vai estudar isso, né, normalmente sem a videoaula, você consiga estar fazendo os insights que a gente está fazendo aqui, tá? Então vamos lá. Então a gente tem o quê? O processo de globalização, ele é marcado, como a gente já falou, nitidamente pelo aumento da competitividade, certo? A exploração de outros mercados e, sem sombra de dúvida, a necessidade, a urgência da sobrevivência de estratégias que proporcionem a sobrevivência das organizações. Então, vamos tentar imaginar. Vamos imaginar que você está numa cidade, por exemplo, no interior do Mato Grosso do Sul, e você tem lá uma determinada indústria uma agropecuária, vamos imaginar assim, agroindústria, e você está lá no interior e você atende lá toda a sua redondeza, de repente você já chega a São Paulo, né, consegue estar alçando, né, um pouquinho esses ambientes, São Paulo, Rio, Minas, né, e você consegue trabalhar e tem a sua sobrevivência, tem o seu mercado, entre aspas, garantido ali. No momento, mesmo falando de agroindústria, hein, pessoal? No momento que eu abro o mercado para o mundo, eu proporciono que outras empresas que estão fora da sua região e, no caso, fora do seu país, venham a participar desse mercado consumidor. Então, começa a entrar no mercado consumidor uma série de outros produtos. Por isso, aumenta-se a competitividade, tá? Caso clássico disso, que a gente tem, por exemplo, é o mercado que é hoje muito nítido, a dificuldade desse mercado é o mercado de confecções, certo? Então, todo o mercado de confecção hoje está passando por uma reinvenção de produtos, reinvenção de formatos. Por quê? Porque hoje é extremamente difícil competir na área de confecção com a China. Certo? Não é só, essa dificuldade não é só da confecção, mas a confecção ela tem realmente sentido muito fortemente, né? E fica nítido que a empresa começa a ter que buscar outras formas, outros formatos, outros meios para que ela consiga competir. A gente começa a perceber várias empresas realmente criando produtos novos, formatos novos que permitam essa competitividade, que permitam ela se manter dentro do mercado, né? Existe a contrapartida. No momento que abre-se o mercado, outras empresas externas, elas podem vir.
mas eu também posso ir, certo? Então, voltando lá para a nossa agroindústria, existe um mercado consumidor em termos de população, em termos de pessoa ao redor do mundo, que é muito vasto e que, de repente, eu começo a redirecionar os meus produtos. É lógico que redirecionar os produtos passa por uma reinvenção desse produto também. Tá? É importante, nem sempre aquele produto tradicional, relativamente simples, que eu estava acostumado a produzir aqui, dentro da minha realidade de mercado, é o que vai ser consumido lá fora. Mas, se eu reinventar eles, de repente eu consigo sim ter um espaço lá fora. É disso que a gente está falando, tá? Então, vamos voltar lá no slide. O que a gente percebe? Que o processo de globalização, ele é fortemente marcado pelo uso das tecnologias da informação e comunicação, por dois itens, grandes itens. A tecnologia da informação, ela proporciona um acesso e uma temporalidade distinta. E ela permite a automatização de processos mercadológicos. Então, vamos lá, vamos desmistificar isso. Então, quando a gente fala que ela possibilita acesso e uma temporalidade distintas, nós estamos falando o que Manuel Castells coloca como uma nova equação de espaço e tempo. O que é isso? Não tem mais fronteira. Não importa onde eu esteja agora. Não importa onde o meu produto é produzido. Eu consigo entregar em qualquer lugar, certo? A grande maioria dos brasileiros, vamos chamar assim, já compraram algum produto da China e receberam. Muitas vezes até mais rápido do que de fornecedor local. Quando começou esse movimento de AliExpress, né, eBay, esse tipo de coisa, os produtos conseguiam chegar, tinha alguns que chegavam mais rápido do que produtos nacionais, porque as empresas nacionais não estavam logisticamente preparadas. Hoje a gente já percebe que elas já se mexeram nesse sentido. Tá? Então, tipo assim, não importa onde eu esteja, isso é uma questão de espaço. A temporalidade também não. Hoje, nós podemos dizer que o mundo funciona 24/7, né? Isso quer dizer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por quê? Porque não para. Os centros econômicos e financeiros, eles não param. Né? Então, isso é uma outra percepção que a gente tem que ter. Então, muitas vezes as pessoas ficam... que eu tive que fazer hora extra, que eu tive que trabalhar, atendi um cliente que chegou às 18 horas ali. Isso vai acontecer. Depende de onde o seu cliente está. Se o seu cliente estiver lá, por exemplo, na Holanda, nós estamos falando de 5 fusos horários, certo? Então, você vai ter que ajustar o seu cronograma, o seu horário, a sua agenda para atender. Em São Paulo, por exemplo, a gente já percebe pessoas que estão invertendo o turno, trabalhando em outros momentos, dependendo dos seus negócios. Então, isso é importante, né? Outra coisa que a tecnologia influencia é na automatização dos processos. Isso quer dizer, uma das regras básicas para eu conseguir ser competitivo é, de repente, eu reduzir os meus custos, né? Então, isso Porter já falava. Então, uma das maneiras de eu reduzir o meu custo é eu ter uma capacidade de produzir maior na mesma unidade de tempo. Então, a automatização, ela vai me trazer isso, mas ela traz também uma flexibilidade, principalmente quando a gente fala de digitalidade, tá? Então, tipo assim, a automatização, ela é fundamental para uma sensação e um sentimento que nós temos hoje, que é o sentimento que eu chamo de online. Né? Todo mundo vive na expectativa online hoje, né? Então, você manda um WhatsApp para alguém, você espera que essa pessoa olhe na hora e responda na hora. Esse é o timing que a gente tem hoje. Então, uma empresa que ela não está automatizada, que depende, por exemplo, de alguém acessar alguma coisa, chegar no escritório, acessar o e-mail para conseguir responder, ela vai ter problemas. Ela realmente vai ter problemas, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho nesse sentido, tá? Então, vamos mais a um slide para a gente estar discutindo mais alguns itens importantes para a gente ter esse pano de fundo antes de entrar no marketing digital de fato. Vamos lá. Então, nós temos o advento de um novo consumidor. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse consumidor ainda nesse momento, né? Mas a gente precisa saber de maneira muito clara. O consumidor é diferente, certo? Você é diferente. Você é diferente na hora de
comprar as coisas. Você tem um nível de comparação e um nível de informação que antigamente você não tinha. Isso faz uma diferença enorme na hora da negociação e tem que fazer uma diferença enorme na hora do planejamento do produto, tá? Então, tipo assim, quando a gente fala de marketing digital, a gente não está falando só de usar Facebook, a gente não está falando só de usar a internet, de vender, de WhatsApp, não estamos falando só disso. Nós estamos falando de um repensar a empresa no advento, no digital. Ok? E faz parte eu repensar, eu entender esse consumidor. A gente vai aprofundar mais nos vários tipos de consumidor, mas aqui, sem sombra de dúvida, que um item marcante na questão da globalização é eu ter esse consumidor diferenciado. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Então, o que é esse consumidor? Se a gente puder resumir ele assim, é alguém que consome o que quer quando quer. Isso quer dizer, então eu tenho efetivamente opinião. Eu sei o que eu quero, eu compartilho, eu influencio as decisões dos outros. Vocês já viram no Facebook? Várias vezes as pessoas chegam lá, eu queria indicação sobre um produto, sobre o outro, e eu vou lá e opino, né? Então é um boca a boca muito forte. Por quê? Porque o consumidor já não acredita mais em frases feitas, ele acredita sim em opiniões de pessoas verdadeiras, certo? E eu estou disposta a compartilhar as minhas experiências. Esse é o nosso consumidor. É um consumidor hiperconectado, tempos e meios, né? Então ele recebe, ele responde, é um smartphone na mão de todo mundo, não tem sentido. Quando eu falo que o cara opina, compartilha e influencia, é um cara extremamente empoderado, né? Então é um cara que realmente ele tem o poder, realmente ele sabe o que ele está falando. É um cara impaciente online, né? Então é aquela temporalidade do online que eu já tinha comentado com vocês. Ele busca experiência, certo? E ele adora a comodidade. É alguém que adora a comodidade. Isso quer dizer, se você dificultar a vida dele, ele não vai comprar. Isso quer dizer, então as empresas começam a tentar buscar cada vez mais facilitar a vida deles. Então a gente vai falar, né, sobre design thinking, a gente vai falar sobre user experience, a gente vai falar sobre uma série de coisas que tem tudo a ver com esse carinha, certo? Com esse consumidor que a gente chama de 4.0. Quando a gente olha como pano de fundo essa breve contextualização, a gente já começa a perceber que as funções tradicionais de marketing que eu pensava, né, que estudava, sem sombra de dúvida, e ainda estudo, porque o passado é muito importante, né, o passado em termos, né, mas as lições aprendidas, vamos chamar assim, elas são muito importantes, começam a mudar. E a gente começa a desenhar um novo segmento, uma nova área de marketing. Vamos dar uma olhadinha como começa a ficar a cara de marketing. O marketing começa a ficar dessa maneira, né? Eu tenho lá funções de marketing, então, funções de troca, funções de distribuição física e funções de facilitação, certo? Antigamente, o marketing não cuidava de tudo isso. O marketing, muitas das pessoas associavam marketing com propaganda e divulgação, só. Era muito forte isso na cabeça. E hoje a gente percebe que o marketing, ele é muito mais do que isso, porque ele é responsável por todo o planejamento da oferta da empresa. E a oferta não é somente o produto da empresa. A oferta é, o produto é esse mouse. Como esse mouse vai chegar? Será que meu cliente vai ter condições de comprar esse mouse? Certo? Será que eu vou conseguir ter uma barganha, uma negociação? Então, envolve muito mais do que simplesmente planejar o produto, apesar que planejar o produto continua sendo muito importante, tá? Vamos voltar lá, então. O que a gente tem? Então, nas funções de trocas, de maneira muito simples, nós temos compra e venda, de maneira muito simples, né? Como se isso daí fosse simples. Então, percebe que aquele setor de compras da empresa, ele começa a fazer parte estrategicamente das funções de marketing. Funções de distribuição, nós temos lá transporte e armazenagem. Entra aí toda a área de logística, que é efetivamente bastante importante. E nós temos também as funções de facilitação, que são as funções de sortimento, isso quer dizer, a variedade de produtos, financiamento, riscos e desenvolvimento de informações de marketing. Então, você deve estar percebendo que é um pouco diferente, né?
que o marketing que a gente pensava antes, ele começa a se expandir. E ele começa a penetrar dentro da empresa de maneira muito mais forte. Certo, pessoal? Então, nesse momento era isso. Até a próxima. Economia digital. Parte 2. O advento do Big Data. Então, pessoal, quando a gente fala de economia digital, já está implícito nesse modelo de economia a questão da gente ter uma série de informações que já não estão mais em papel, já não são mais físicas, né? Elas são o quê? Digitais, elas já foram convertidas, certo? Para o 0 e 1 que a gente chama, né? Isso quer dizer, para o formato binário. Então, quando a gente fala dessa tendência, dessa migração, isso começou lá pela década de 90, a gente percebe que de pouco a pouco, as empresas começaram a se digitalizar, começaram a se informatizar, essa informatização ainda era semi-informatização, vamos chamar assim, então tinha muitos dos processos que eles aconteciam em paralelo ou aconteciam metade no ambiente digital e a outra metade ainda estava, né, no ambiente físico e a gente via isso com grande frequência. Entretanto, chega um momento que as empresas começam a perceber que não adianta, não precisa mais, né? Até porque elas começam a se sentir segura com a digitalidade, não precisa mais ter papel, informações duplicadas. E tudo começa a ir para o ambiente eletrônico. E a gente começa a perceber que cada vez mais o volume de informações, a quantidade de informações que nós temos, digitais, né? Já transformadas, já em binário, é muito grande. E a gente começa a ouvir, há cerca mais ou menos de uns 5 anos, a gente começa a falar e ouvir o pessoal falar do tal de Big Data, né? Ou Big Data, certo? Que não, porque a gente vai usar o Big Data ou que a gente vai colocar as informações na nuvem, isso quer dizer, efetivamente no ambiente digital, e a gente começa a ouvir isso com muita frequência e às vezes a gente não entende o que é isso, tá? Então, de maneira muito simples, vamos ver, o Big Data nada mais é do que uma grande quantidade de dados que vem sendo gerado e compartilhado eletronicamente. É justamente esse processo, né? Essa linha de raciocínio que eu tracei com vocês. Então, hoje, se a gente for ver, praticamente tudo é digital. Quase tudo é digital. Se você quiser, né, todas as suas informações, elas podem ser digitais, né? E elas têm algumas vantagens. Primeiro, elas não se perdem, dependendo de onde você coloca, né? Que já existe lá redundância, existe replicação, balanceamento, então você não perde. E mais do que isso, o grande quê dessa digitalidade é a recuperação dessas informações. Isso quer dizer, eu poder pegar essas informações de onde eu estiver. Isso é uma coisa muito legal. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Big Data, né, as características desse bloco de informações, né, não é um bloco fechado, mas dessa grande quantidade de informações que hoje a gente tem. Antes de falar das características, vamos destacar por que a gente está falando de Big Data. Primeiro, é uma realidade dentro da economia digital. Então, hoje a gente já fala, né, em dinheiro digital, os bitcoins, certo? Então, tipo assim, a gente fala de um outro cenário e eu tenho que entender isso. As empresas estão trabalhando assim. Quando eu vou falar de marketing digital, eu tenho que entender, certo? Onde estão, o que é isso, né? O que é esse ambiente midiático que a gente está falando? Por isso que a gente traz a temática do Big Data para vocês, ok? Então, vamos dar uma olhadinha, olhem lá comigo. Então, desculpem, essas são as 5 grandes características do Big Data que eu tenho que estar destacando. Primeiro, volume, é uma grande quantidade, né? Então, nós estamos falando de terabytes, né? Nós estamos falando de muita informação, informação que a gente nem imagina. Vamos tentar, só para você ter uma ideia disso, né? Vamos tentar imaginar. Imagina um banco. Imagina a quantidade de clientes que um banco tem. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, lá em 2000, olha só, esse exemplo meu é bem distante, mas é um número que eu tenho. A Credit Card tinha cerca de 1 milhão de assinantes. Credit Card, de cartão de crédito, tinha cerca de 1 milhão de clientes. Imagina os dados de transações de 1 milhão de clientes. Isso é acreditar
Credit Card. Agora imagina o Banco do Brasil, a quantidade de informações que ele tem. Agora imagina que todas essas pessoas, todos os bancos têm também, e todas as pessoas começaram a aportar do ambiente físico para o digital suas informações pessoais. Isso nem coloquei a empresa aí, tá? Só para a gente ter uma ideia de quanto de informações que a gente está falando, do tamanho de informações e a riqueza que o Big Data pode ser para alguém de marketing. Certo? Enquanto fonte, enquanto recurso, né? Ela realmente pode representar muito para a gente. Vamos lá para a gente fechar isso. Velocidade, então aqui é online, é aquela coisa instantânea mesmo. Nós temos variedade, temos de tudo lá. Tem música, tem texto, tem imagem, tem números, tem de tudo, certo? O valor dessa informação, né? Então, tipo assim, é muita informação, quiçá muita informação estratégica pode estar lá. E a gente tem só um único problema aí em termos de característica, que é a veracidade dessas informações, certo? Então, tipo assim, nem tudo que está ali é verdadeiro. Então, a gente tem que ter cuidado, certo? Enquanto marketing, por exemplo, quando eu for usar essas informações para montar uma campanha publicitária, por exemplo, tá? E onde estão essas informações dentro da empresa? De onde vêm essas informações? Vamos dar uma olhadinha lá comigo também. Então, aqui nós temos o quê? Tipos de dados, né, de todos os lugares. Então, nós temos lá o social data, né, que a gente pode chamar, que vem da internet em geral e das redes sociais. Então, tudo que vem, que se cria, que se coloca ali dentro. Nós temos dados da empresa, né, que são enterprise data, que vem dos sistemas da organização, também faz parte do Big Data, e dados pessoais, né? O Personal Data, ou Data Things, que aí vem de smartphone, os relógios, TVs, carros, geladeiras, né? Então, tudo que efetivamente está conectado com o mundo digital está alimentando o Big Data, certo? Então, todas aquelas fontes, todos aqueles são fontes de informações. Já pensou como que a gente pode utilizar isso mercadologicamente? Dá para brincar um bocado, né? Antigamente, um dos grandes problemas do marketing era não ter informações. E agora a gente tem um mundo de informações. Essa é a potencialidade do Big Data. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Economia digital. Impactos mercadológicos do Big Data. Então, pessoal, sabendo que o Big Data é essa grande quantidade de informações que vem de uma série de fontes, hoje já inimagináveis, certo? Eu tenho que começar a pensar, eu enquanto gestor de marketing, eu enquanto gestor organizacional, eu tenho que começar a imaginar como que eu posso estar utilizando todo esse potencial. Porque é dessa maneira que eu tenho que entender o Big Data. Eu tenho que entender ele como um potencial mercadológico, um potencial informativo, certo? Então, a gente já falou que, no passado, um dos grandes problemas de marketing, por exemplo, para eu planejar uma caneta como essa, certo? Primeiro, eu tinha que tentar entender o comportamento do cliente, tentar entender o que ele desejava, tentar buscar saber quais as fontes de materiais. Tinha uma série de pesquisas, né? Uma série de informações que normalmente eu, organização, não tinha e que eu precisava para desenhar esse determinado produto, ok? E antes, o que eu fazia? Eu fazia efetivas pesquisas mercadológicas para isso, né? Então, eu ia até o mercado, eu ia fazer pesquisa, né? Então, eu pegava um folheto assim e ficava lá, né? Senhor, né? O que o senhor acha da caneta vermelha, da caneta azul? Fazia uma pesquisa para tentar descobrir informações que fossem estratégicas para eu desenhar o meu produto. Essa área de pesquisa mercadológica, ela continua se desenvolvendo. E sim, aproveita, né? Se aproveita desse potencial de informações. Então, esse é o grande pulo do gato que a gente tem que ter aqui, pessoal. É entender a internet, essa parte da internet que diz respeito ao volume de informações que existem e utilizar essas informações, aprender a utilizar elas, depurar essas informações, certo? Transformando-as em conhecimento estratégico. Então, é disso que nós estamos falando. Vamos olhar ali no slide. Então, no slide aqui a gente só tem dois grandes itens que a gente tem que pensar enquanto impacto. Primeiro,
usar essa informação, né? Então, pegar esse monte de informações, de dados, vamos chamar assim, esse monte de dados que estão espalhados pelo mundo digital e transformar ele em informação estratégica, né? Fazendo com que essas informações, elas virem conhecimento e inteligência e que eu, empresa, consiga garimpar ali no meio de uma série de dados, de números, de imagens, de músicas, de sons, de tudo, eu consegui achar algo que é importante, tá? O desenho que a gente vai estar mostrando aqui, ele deixa bem claro, assim, ele tenta, né, esclarecer um pouquinho do que eu estou falando, se você ainda não conseguiu entender. Então, o que nós estamos falando? Basicamente, esse é o cenário que nós temos. Nós temos um mundo do Big Data, né, que é esse mundo aqui, ó. Esse mundo aqui, onde eu tenho todo tipo de informação. Eu, empresa, eu tenho que ser capaz de pegar essas informações, criar um filtro, aqui eu vou colocar aqui só para vocês, mercadológico. Por quê? Porque nesse ambiente existem muitas informações, informações que não são verdadeiras, né, que são falsas, mas tem muita informação que ela é verdadeira, só que ela não é importante para o meu negócio. Então, eu tenho que aprender a filtrar isso dentro do meu foco. E, a partir daí, eu gerar conhecimento, eu gerar informação estratégica, porque esse é o grande pulo do gato. Então, as empresas que estão conseguindo entender muito mais do que simplesmente usar o ambiente digital enquanto ferramenta de divulgação, mas usá-lo de forma estratégica. E esse é o grande desafio que a gente começa a perceber. Então, a nossa sociedade evoluiu, ela se digitalizou, então nós temos uma grande quantidade, um volume muito grande de informação e a grande maioria das empresas não sabe o que fazer com ela. E a gente tem que aprender, ok? Certo? Então, até a próxima, pessoal!